Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do Clube do Livro. Como eu combinei com vocês, a gente vai fazer hoje o prefácio, capítulo um, capítulo 2 e o 3 do livro, porque do quarto em diante é explicando como é o programa. Eu fiz algumas anotações e vou ler alguns trechos de alguns livros, trechos mais interessantes. Então você, em casa, você lê, porque senão vai ficar muito longa a nossa sessão. Você lê o texto como um todo e nas leituras a gente vai discutindo aqui, eu vou destacando os pontos principais e nessa leitura você vai trazendo, vai nos comentários, trazendo o que achou mais interessante, se você está praticando, se você entendeu o que não entendeu e algo que também você possa contribuir para enriquecer aqui o nosso Clube do Livro. A primeira meditação que o Marco Williams sugere é a meditação de 1 minuto. Vamos lá então? A gente fecha os olhos. Você pode ficar com os pés no chão, fincados. Eu vou colocar aqui na meditação para você saber onde é que ela está. Com os pés no chão, pernas e coxas em 90 graus. A lombar, seja interessante que você fique mais afastado do encosto da cadeira, para dar mais suporte para os seus pés e para as suas pernas. Língua no céu da boca, queixo um pouco para dentro, feche os olhos. Você pode colocar a mão esquerda na barriga, a mão direita no peito. Inspira e expira. Solta o ar mais longamente pela boca ou pela narina. E começa a observar a sua respiração, sua inspiração e sua expiração. Percebe as sensações da sua respiração no peito e na barriga. Daqui a pouco a sua mente vai devanear. Você vai ser convidado a prestar atenção em pensamentos, ou alguma emoção que surja, ou alguma distração sensorial que esteja no ambiente. Você vai apenas detectar essa distração e vai voltar a atenção para a sua respiração. Inspira, expira. Não se preocupa se você acha que você tem que fazer algo em especial. Se perdeu em devaneios, traz de volta a atenção para a sua respiração. Feche os olhos. A ideia é que sua mente, ela, como fala aqui na própria, ó, sua mente poderá ficar tranquila como um lago ou não, ainda que você obtenha uma sensação de absoluta paz, poderá ser apenas fugaz. A ideia, quando a gente vai ver, não é você ter uma infinita paz quando você pratica a meditação da atenção plena. Então eu queria conversar com você então. Então você já tem essa prática, você pode adotar essa prática já no seu dia a dia, fazendo várias vezes durante o dia. Vou começar então com um prefácio de John Kabat-Zinn. Ele fala no parágrafo 2: atenção plena pode parecer uma boa ideia, mas é muito mais do que isso. Você pode pensar, sim, serei mais focado, menos crítico e tudo ficará melhor. Por que não pensei nisso antes? Acontece que somente pensar assim dificilmente traz mudanças objetivas. Para ser eficaz, a atenção plena requer um engajamento concreto. Outra maneira de explicar isso, como observam Mark Williams e Dan Penman neste livro, é que a atenção plena é, na verdade, uma prática. É um estilo de vida e não apenas uma boa ideia, uma técnica inteligente ou uma moda passageira. É um conceito que data de milhares de anos e costuma ser citado como o coração da meditação budista, embora sua essência seja universal.
Esse parágrafo aqui fala duas coisas bem interessantes que eu queria anotar, pontuar para você. Primeiro que a atenção plena é menos um conceito, mais uma prática. É interessante a gente entender racionalmente o conceito de atenção plena, como é que funciona. Mas você só vai perceber os seus efeitos no dia a dia se você praticar, vivenciar. Então, a atenção plena como uma abordagem terapêutica, ela é vivencial. Precisa então de disciplina e perseverança. Por quê? Porque você vai fazer algumas práticas e vai tentar criar um novo hábito. Um novo hábito de ver o mundo, de ver as situações. A gente está pegando aqui mais a questão do estresse e ansiedade, dentro da ótica da atenção plena. Esse capítulo 1, correndo atrás da própria cauda. Você consegue se lembrar? Então vou ler agora. Você na página 10. Você consegue se lembrar da última vez que esteve deitado na cama lutando contra seus pensamentos? Você queria que sua mente se acalmasse, apenas se aquietasse, para que pudesse adormecer. Mas nada funcionava. Cada vez que se esforçava a não pensar, seus pensamentos explodiam com força renovada. Você dizia a si mesmo que não deveria se preocupar, mas subitamente descobria inúmeras novas preocupações. Virava de um lado para o outro tentando encontrar uma posição mais confortável. Não adiantava. Conforme a noite avançava, sua força progressivamente se exauria e você se sentia frágil e fracassado. Na hora que o despertador tocava, você estava exausto, mal-humorado e destruído. Ao longo do dia, você tinha o problema oposto. Queria se manter acordado, mas não conseguia parar de bocejar. Esforçava-se para se concentrar no trabalho, mas não conseguia. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Seu corpo inteiro doía e sua mente parecia vazia. Você fitava as pilhas de papéis em sua escrivaninha, esperando que alguma coisa, qualquer coisa, lhe desse energia para enfrentar o dia de trabalho. Nas reuniões, você mal conseguia manter os olhos abertos e contribuir com algo minimamente inteligente. Você se sentia cada vez mais ansioso e estressado. Então, nesse primeiro capítulo, o primeiro parágrafo do capítulo, ele vai narrar um caso. Um problema, no caso específico, é um problema sobre insônia. Talvez você já tenha passado por isso. E é bem interessante que na insônia, o que é que ele está retratando aqui? Os pensamentos obsessivos que nos invadem e faz com que a gente não durma, ou seja, nossa atenção fica preso na narrativa que a nossa mente conta e você não consegue relaxar. Então ele já mostra uma relação entre pensamento e corpo, mente e corpo. Eu não consigo relaxar porque eu estou pensando demais. Nesse primeiro, nesse primeiro capítulo, então, ele apresenta que todo esse programa, todo o livro é baseado no MBCT, na terapia cognitivo baseada em mindfulness, que foi um programa desenhado por Marco Williams, John Tejdale e Zindel Segal para pessoas com recorrência de depressão. E se viu, né, se fizeram clinicamente e depois eles começaram a fazer pesquisas, eles começaram clinicamente colocando o protocolo, depois eles começaram a fazer pesquisa e essas pesquisas indicaram que o tratamento com antidepressivos é tão eficaz o MBCT, comparou o MBCT com tratamentos antidepressivos e outras abordagens terapêuticas também para a depressão, e viu-se que o MBCT ele é tão bom quanto você tratar o paciente com antidepressivos. E por isso que ele foi um tratamento recomendado pelo Instituto Nacional de Excelência Clínica do Reino Unido para o tratamento de recidiva, né? Diz que recidiva é quem teve 2 ou mais episódios de depressão. Então, o MBCT, que é essa técnica, ele gira em torno de uma meditação chamada de atenção plena. Então, depois a gente fez a prática de 1 minuto, que a gente acabou fazendo aqui no começo dessa aula. E o que eu queria destacar para vocês nessa prática é que pensamentos não são fatos, são eventos mentais transitórios.
explicação a partir da vivência da meditação. Nesse caso aqui dessa meditação de 1 minuto, isso é uma meditação mais curta, para você entrar em contato com ela. Mas o que ele destacou aqui nesse primeiro momento é que a gente tem o lado A e o lado B da meditação. Toda gente que a gente pratica essa meditação, a gente pensa que é para a gente ficar preso na atenção nas sensações corporais. No caso, nas sensações da respiração, especificamente dessa prática. Mas o autor, nesse caso em especial, ele enfatizou que quando você é chamado a atenção, quando você é distraído, sua mente entra em o que se chama de devaneio. Ele diz que é muito importante você tomar consciência desse devaneio, faz parte da prática. Então, a partir desse momento, ele já está colocando que uma meditação da atenção plena, ele tem dois componentes principais. O componente da atenção, onde você vai trazer sempre sua atenção para a respiração, e o componente de você perceber para onde a sua mente está te levando. E aí ele traz o conceito de mindfulness, que é sobre aprender o funcionamento da mente e se beneficiar com esse ensinamento ou aprendizado. Então, se é um aprendizado, você vai precisar praticar, você vai tentar colocar esses elementos que ele está trazendo para você dentro do seu dia a dia, principalmente dentro das situações estressantes. Lá na página 13 a 14, ele fala sobre alguns estudos dos benefícios da atenção plena, que eu não vou me deter muito aqui. Então, na página 14, o autor ele começa a falar um pouco sobre as resistências que as pessoas têm em meditar. Se você entra dentro de um programa que o fundamento do programa são técnicas de respiração, ou que ele chama de meditação, mas a gente pode fazer o que na realidade o John Kabat-Zinn, vamos pegar, então vamos nos apropriar do termo de John Kabat-Zinn, que são práticas. São práticas porque precisam ser vivenciadas, precisam ser treinadas. Então, se você entra num programa desse já com uma certa resistência às práticas, muito provavelmente você não vai sentir os benefícios, né? Não vai se beneficiar das potencialidades desse programa. E aí ele começa a colocar aqui alguns pontos. Muitas pessoas ainda ficam desconfiadas quando ouvem a palavra meditação. Então ele quer fazer algumas considerações e refutar alguns mitos. Aqui na página 14. Claro que eu não vou ler muito, eu vou ler alguns pontos que eu achei interessante. A meditação não é uma religião. Ela é um método de treinamento mental. Você pode olhar sempre por essa forma. Não está vinculado, nesse caso em especial, que os autores que são cientistas, eles trouxeram para a área da saúde, eles destacaram esse vínculo de tradições filosóficas e espirituais, para exatamente você tentar utilizar as técnicas estritamente dentro dessas situações de estresse e ansiedade, no caso aqui do MBCT, também de depressão. Um outro ponto é que você não precisa sentar no chão de pernas cruzadas, né? A pessoa vê a meditação e acha que você tem que ficar como um monge de pernas cruzadas, sentado por muito tempo. E isso já deixa você meio cabreiro, ou seja, deixa você dizendo que não, eu sou muito agitado, eu não vou conseguir fazer isso. O terceiro ponto que ele anota: praticar atenção plena não exige muito tempo, mas é preciso ter paciência e persistência. Sim, você precisa colocar dentro da sua rotina o tempo das práticas para poder fazer os exercícios. Não adianta nada você apenas ler sobre a matéria, entender como é que funciona a técnica, mas não tentar praticar. E para isso, dentro do seu cronograma diário, você precisa inserir o tempo para fazer as práticas meditativas. Assim como você tira um tempo para ir fazer uma atividade física. O último que ele coloca aqui: a meditação não vai entorpecer sua mente, nem impedi-lo de empenhar-se para ter uma carreira brilhante. Na realidade, o que ele fala aqui é que muitas pessoas têm medo de meditação porque acham que vai ficar sem pensar. Vai deixar de planejar as coisas, de avaliar as coisas com uma certa assertividade. Na realidade, não. Sua mente está mais tranquila, você começa a ver as coisas com mais clareza e a resolver as coisas com mais rapidez. Então, seguindo aqui, a gente segue o livro. Ele entra na seção Encontrando a Paz em um Mundo Frenético.
Então, nessa sessão, ele vai mostrar o que chama de um modelo cognitivo. Trazendo a história da insônia, aqui do começo do capítulo, ele diz então que a gente está no modo convencional de funcionamento da mente, o modo de rede padrão. Então, a solução para a gente sair desse modo padrão de ver as coisas, de resolver as coisas, é indo para o modo de experiência direta que está relacionado ao aumento da atenção plena. Então ele vai sugerir uma solução. A solução é você passar por um programa de atenção plena. Esse programa de atenção plena vai fazer com que você rompa os padrões de pensamento e comportamentos negativos. E esse programa em si, ele tem meditações e tem mudanças de hábitos comportamentais, que é um chamado de uma psicoeducação. Geralmente ele aponta isso aqui tendo 8 semanas. Pode levar tempo para sentir os benefícios das técnicas, você tem que praticar. Por isso usamos a terminologia práticas e não a terminologia meditações. Então, o que a gente conversou agora há pouco, ele traz uma situação, no caso de uma pessoa com insônia. Essa pessoa com insônia, ela tem alguns fatores de estresse. Esses fatores de estresse mobilizam alguns padrões de pensamentos dela. Padrões de pensamento e ela se comporta de determinada forma. A ação dela, o comportamento, no caso, é ter a insônia e não dormir. Ele então indica, já apresenta um tipo de prática, já que uma forma de desenvolver a atenção plena é através das práticas, chamada de práticas meditativas. E aí ele utiliza então que diz que mindfulness é sobre aprender o funcionamento da mente, como é que a gente entende o nosso funcionamento através de pensamentos, padrões de pensamentos, de comportamentos. E aí depois vão entrar as outras dimensões que ele vai apresentar. Coloca alguns benefícios, alguns estudos que provam o benefício dessa prática. E colocam também, no caso especial desse capítulo, ele destaca apenas a meditação, a prática da atenção plena através da meditação. E ele vai apresentar também a meditação, desenvolve e fortalece a atenção plena. A atenção plena, então, é o que vai resolver a sua insônia, nesse caso especial. Para isso, então, ele coloca outros elementos, alguns conceitos, como um modelo cognitivo. Nesse modelo cognitivo, ele fala: olha, quando estamos dentro da insônia, a gente está funcionando num modo de rede padrão, ou no nosso modo convencional. A gente está tentando resolver um problema pensando. A ideia é o que é? Se você desenvolve a atenção plena, você vai entrar, vai desenvolver um modo mais experiencial, chamado modo de experiência direta. Porque então, quando a gente desenvolve esse modo de experiência direta através das meditações, a gente vai começa a desconstruir esse modelo mental que a gente tem, que nos faz ter insônia. E como é que a gente vai fazer isso? Através de um programa. Através de um programa de meditações e um programa de psicoeducação.